Uma outra alternativa é aumentar o turno de rega, gente. Não molhe apenas uma vez, molhe mais de uma vez. Diminui a intensidade de água, mas continue regando, mas regue mais de uma vez. Outro detalhe, regue nas horas frescas do dia. Nada de estar fazendo irrigação nas horas quentes. Porque quando você rega nas horas quentes, o que vai acontecer? Parte da água que você está colocando nesse solo vai evaporar. Então você tem uma perda muito grande por evaporação. Um outro detalhe, as plantas transpiram muito nas horas quentes do dia. Então você tem uma perda por evaporação e por transpiração. Diminua isso, tá? Procure fazer as regas nas horas mais frescas do dia. É com relação ao quebra-vento. Faça cerca viva ao redor do seu pomar ou ao redor da sua horta. A área de produção ela deve ter uma barreira de proteção contra o vento. O vento seca demais as plantas, sabe? Elas perdem muita umidade por causa do vento. Então esse cuidado deve ser tomado. O produtor tem que ficar atento e fazer cerca viva. Depois eu vou fazer uma aula só sobre cerca viva para ver a importância que ela tem com relação à proteção do seu pomar e das suas hortaliças, tá? Outra coisa, procure um agrônomo na sua região e peça a ele para fazer o cálculo de lâmina d'água da sua lavoura. Porque assim você vai usar exatamente a quantidade de água que a planta precisa. Você não põe a mais, correndo risco de desperdício, e nem põe a menos, correndo risco de faltar água para a sua planta e ela sofrer algum estresse por escassez de água. Veja que bacana. Vá regar a quantidade que a planta precisa. Atenda a demanda da sua planta, tá? E com relação a essa irrigação, faça um monitoramento constante para não colocar nem a mais e nem a menos. E o monitoramento, quando eu falo em monitoramento, é uma coisa interessante, você tem que estar monitorando o clima também. Veja, monitore, acompanhe as temperaturas da sua região, a previsão de chuva, de frio, de vento, para que assim você possa se precaver e tomar alguma atitude antes de que o pior aconteça. Legal?